Olá, bom dia. Hoje, domingo, 17 de janeiro de 2021. Estamos começando a Escola Bíblica Dominical aqui pelo Facebook. Continuamos aí na pandemia e agora a situação se agravou aqui em Porto Velho e todo o estado de Rondônia. E o governo fez um decreto, baixou um decreto dando aí o distanciamento social, né? Com isso, as pessoas não podem sair de casa das 8 da noite até as 6 da manhã, e também não pode ter nenhum tipo de reunião que possa reunir pessoas. Então, estamos num momento muito delicado, né? A doença Covid-19 aí aumentou muito em virtude das festas de finais de ano e no mais é pedir a Deus para Ele nos guardar e nos proteger. Amém? Estamos hoje concluindo a 13ª lição, que são 13 lições da série Parábolas de Jesus, aqui pela Escola Bíblica no Facebook. Né? Foram 13 semanas estudando as parábolas de Jesus. Vamos orar para começar? Magnífico Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, a Ti adoramos, glorificamos e somos gratos a Ti, meu Deus, por tudo que tem dado, por tudo que tem feito a cada um de nós. Abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra e nos abençoa-nos com os Teus ensinos, para que isso seja bom à nossa vida, para que possamos praticar e para que venhamos fazer aquilo que é bom aos Teus olhos. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia e a paz do Senhor para a irmã Lenilce, bom dia e a paz do Senhor para a irmã Rose e para todos os outros que estão aí, né, acompanhando a escola bíblica, e deu o seu ok aí, o seu joinha, também comente, vamos interagir, né? Bom, essa última lição sobre as parábolas de Jesus, ela tem como título A Humildade e o Amor Desinteressado. O texto áureo está em Lucas capítulo 14, versículo 11, que diz: Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A verdade prática diz: Jesus apresenta, a partir do seu próprio exemplo, o caminho da humildade e do amor altruísta como indispensável aos que querem servi-lo. Vamos para a leitura do trecho bíblico que está em Lucas capítulo 14, dos versículos 7 ao 14, que diz assim: E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, e disse-lhe: Quando for alguém convidado às bodas, não te apresses no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais acima. Então terás honra diante de todos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também aos que tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles se tornem a convidar-te e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar.
mas recompensando serás na ressurreição dos justos. Amém? Louvado seja Deus. Estamos aqui diante de mais uma das parábolas de Jesus. As parábolas foram ensinamentos de Jesus através de figuras de linguagem, em que ele fazia comparações para que as pessoas pudessem compreender o reino de Deus, né? Porque a pregação anterior a Jesus, principalmente a de João Batista, é: prepara-te, arrependa-te, porque o reino de Deus está próximo. A pregação de Jesus já foi: arrependa-te, o reino de Deus chegou. Lembrando que existe na Bíblia dois reinos, né? A Bíblia fala de dois reinos: o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus é a nossa vivência cristã aqui na terra, os privilégios da vida cristã aqui na terra, as recompensas da vida cristã aqui na terra, os favores de Deus para a vida cristã aqui na terra. Isso é o reino de Deus. E o reino dos céus, né? O reino dos céus é o quê? O reino dos céus é o nosso destino eterno, o destino da nossa alma, né? Para onde habitará o nosso espírito, o lugar que Jesus subiu para preparar para nós, para que quando morrêssemos pudéssemos seguir para lá, ou no dia do arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão e os vivos também subirão para habitar esse lugar que Jesus subiu para preparar para nós. Então, o reino dos céus é a vida cristã aqui na terra, o reino de Deus, perdão, o reino de Deus é a vida cristã aqui na terra, e o reino dos céus é o destino da nossa alma, o destino do nosso espírito. Amém? A paz do Senhor também para o Redrique acompanhando a gente aqui. Amém? Nosso em breve baterista, que Deus continue abençoando. Amém. Essa parábola ela é conhecida como a parábola dos primeiros assentos ou lugares de honra dos convidados. Amém. É uma parábola que nos ensina sobre humildade, né? E Jesus usa essa humildade para fazer uma comparação, porque na interpretação dessa parábola aqui vamos observar que o dia, a ocasião e o local que aconteceu essa parábola foi um dia de sábado em que Jesus foi convidado juntamente com outras pessoas para uma refeição na casa de um fariseu, na casa de um conhecedor da lei, de um homem religioso na prática judaica e que era zeloso no cumprimento das regras. E quando alguém convidava, observe esse detalhe para você entender a parábola, né? Quando alguém convidava para uma refeição, naquele tempo as mesas eram grandes, o dono da casa, né, que fazia o convite, ele sentava ao meio e os convidados eles eram posicionados na mesa de acordo com o nível de importância do convidado. Então, o dono da casa sentava no meio, à sua direita, a pessoa mais importante, à sua esquerda, a segunda pessoa mais importante, à direita daquele que está sentado ao seu lado, a terceira pessoa mais importante, à esquerda da pessoa que está do seu lado esquerdo, a quarta pessoa mais importante, e assim ia, né? À direita e à esquerda, até completar todos os convidados. E Jesus percebeu que as pessoas estavam se autoconvidando, as pessoas estavam se posicionando na mesa em posições de honra sem que o dono da casa os convidasse. E aí ele contou essa parábola, né? Ele contou essa parábola para que as pessoas pudessem ficar atentas, não só ali naquela mesa física, não só quando fosse convidado para uma refeição na casa de alguém, mas quando na entrada do reino de Deus, né? Na participação no reino de Deus. E no reino de Deus, o maior nem sempre é o melhor. E o melhor nem sempre é o maior. Como assim? Porque Deus não escolhe a pessoa pela posição social, Deus não escolhe a pessoa pelo nível de conhecimento, Deus não escolhe a pessoa por nenhum valor social. Deus escolhe as pessoas
pelo seu livre querer. É Deus que escolhe e é Ele que nos capacita, é Ele que nos coloca à disposição do reino, é Ele que nos dá toda a estrutura de trabalhar no reino, enfim. Dentro do reino de Deus, a lógica é totalmente diferente da lógica social, né? Então nós devemos estar bem atentos. Sobre essa parábola também, ela me ensinou ao longo da vida, quando eu vou na casa de alguém para sentar no sofá, na sala, nas cadeiras, se é para comer, para sentar nas mesas, eu sempre fico ali, espero todo mundo da casa sentar, né? E eu pergunto para o dono da casa onde é que eu posso sentar, né? Eu pergunto, porque eu sei que em casa cada um tem o seu lugar de sentar na mesa, né? Na hora das refeições, cada um tem o seu lugar de sentar na mesa ou de sentar ali no ambiente da casa. Então, por prudência eu faço isso. E isso eu aprendi aonde? Nessa parábola, que essa parábola ela mostra que você, para não passar vergonha de sentar no lugar e alguém chegar e falar, levante daí que esse lugar é do fulano, é para o outro. Então eu já fico esperando que me digam, senta aqui, aí eu vou lá e sento, né? Ou então eu pergunto, se ninguém falar nada, eu pergunto, aonde eu posso sentar? Então são exemplos assim que mostram que o reino de Deus ele é um reino de humildade, né? Um reino que nós devemos nos comportar entre nós e também entre nós e Deus, né? Entre nós irmãos, entre nós e Deus, de uma maneira altruísta, que é o amor sem interesse. Tudo que nós fazemos no reino de Deus é sem interesse de reconhecimento, sem reconhecimento de mérito, sem querer nenhuma recompensa agora. Mas tudo que nós fazemos no reino de Deus, tudo que nós fazemos na nossa vivência cristã, tudo que nós fazemos na igreja de Deus é por amor. É por amor. Amor ao reino de Deus e não para que nós possamos ser reconhecidos ou porque nós queremos aparecer. Mas tem muitas pessoas que são assim, tá? Tem muitas pessoas que fazem por orgulho, que fazem para se aparecer, que fazem para poder ter uma posição de destaque, né? E isso não é correto e não é bom aos olhos do Senhor. Irmã Maria Leles, a paz do Senhor Jesus, e ela pede oração para o Éder, filho dela. Vamos orar. Sim, estaremos colocando o Éder em nossas orações e todos os demais aí que têm pedido oração a nós. Amém? Vamos lá, dando sequência à interpretação da parábola dos primeiros lugares ou parábola dos convidados, né, como queira. O outro assunto que nós vamos observar aqui é essa parábola em si, né? Por que ela foi contada? Qual o objetivo de Jesus em contar essa parábola dos primeiros lugares ou a parábola dos convidados, né? Como queiram. Bom, essa parábola ela tem dois princípios que nos ensinam sobre o reino de Deus. O primeiro é Jesus procurava ensinar os convidados e ao mesmo tempo os seus discípulos e a todos os que aceitam a viver no reino de Deus, que não buscássemos lugares de honra, pois o reino de Deus é assim, servir é mais importante do que ser servido. Então tem muitas pessoas que acham que no reino de Deus quem ocupa a melhor posição é o mais privilegiado, e ao contrário. No reino de Deus, as menores posições são aquelas posições mais observadas por Deus na grandeza do coração da pessoa. Vamos citar um exemplo aqui, né? Aqueles serviços desprezíveis na igreja, que ninguém sabe quem fez, que ninguém sabe como foi feito, aqueles serviços que ninguém consegue saber, vamos supor aqui, a limpeza, a manutenção, alguma posição assim que a pessoa chega lá na igreja, vê tudo feito, tudo limpinho, tudo bonito, mas não sabe quem fez. Essas pessoas que fazem estão sendo observadas por Deus e também estão sendo observadas para a liderança.
Eu sempre digo que aquele que não tem zelo da casa do Senhor, aquele que não se preocupa com o templo, com a manutenção, de ajudar, de dar uma mãozinha, de organizar, essas pessoas, elas não têm nenhum chamado para o reino de Deus, para trabalhar no reino de Deus. Por quê? Porque se você pretende ser um pastor, saiba que você tem que ser um bom obreiro, porque um pastor nunca deixa de ser obreiro. O pastor vai continuar limpando a igreja, vai continuar dando manutenção em igreja. Quando a igreja não tiver dinheiro para pagar um eletricista, é o pastor que vai ter que ir lá fazer o serviço elétrico. Quando a igreja não puder pagar um jardineiro, é o pastor que vai lá fazer. O correto é aquilo que está em Atos dos Apóstolos, né? Aqueles que se ocupam com a oração e com a meditação da palavra, que se ocupem nisso, né? Para que não desvie o foco e para que não perca tempo fazendo outras coisas, para dedicar mais à meditação da palavra. Mas, no geral, dividir tarefas, é dividir funções, e cada um tem uma importância no reino de Deus. Todos são importantes naquilo que fazem, todos têm uma importância naquilo que realiza. É como a banda de música, né? A banda de música tem vários instrumentos e várias pessoas tocando. Qual é o mais importante? Todos. Todos são importantes, porque sem um não dá a harmonia completa. Se faltar um, não dá uma harmonia completa. Então, na banda de música, todos são importantes. A mesma coisa um time, né? Um time de futebol, de vôlei, basquete, são vários jogadores dentro de campo. Se faltar um, já bagunça tudo o time, né? Já desfalca, a organização em campo já muda, o time já fica mais fraco. Assim também é a igreja. Na igreja, cada um tem a sua importância, e se falta um, já perde o equilíbrio, já perde a harmonia, já perde aquela organização. Então, por isso que todos são importantes e todos precisam saber disso, que cada um tem uma importância, cada um tem uma posição dentro da igreja. O segundo objetivo dessa lição é ensinar, né, que Jesus instruía os seus discípulos e a todos que estavam ali, né, Jesus, principalmente o dono da casa, Jesus ensinava que não devemos ser seletivos quanto aos convidados. Quando nós fizermos um evento, não devemos convidar só os grandes, mas também os pequenos. E quando ele cita aqui os aleijados, os cegos, os pobres, é porque quando você convida alguém para ir na tua casa, essa pessoa te convida também para ir na dela. Se essa pessoa faz alguma coisa e te convida, aí ela te convida também pagando aquele convite. Mas, quando a pessoa que não tem condições de retribuir, quando essa pessoa é convidada, o que acontece? Você está fazendo por amor, e aquela pessoa não te terá como recompensar, e aí você será recompensado pelo próprio Deus. Então, quando você ajuda alguém que pode depois te ajudar, você está fazendo uma troca de favores. Mas quando você ajuda alguém que nunca vai poder te pagar aquele favor, quem vai te recompensar é Deus. É isso que Jesus queria que as pessoas compreendessem. Porque tem muitas pessoas que ajudam pensando assim, é tipo semeando, né? Um dia eu posso precisar dessa pessoa e aí eu vou contar com ela. Então eu vou ajudar, que aí o dia que eu precisar, ela vai estar me devendo favor. E no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, quando nós ajudamos, devemos observar quem mais precisa, porque assim é o próprio Deus que vai nos recompensar. E grande é a recompensa de Deus. E Deus recompensa o quê? Dando dinheiro, abrindo porta para dinheiro? Não, não é isso não, tá? Isso aí é a teologia da prosperidade, fala isso, mas não é isso. Deus nos recompensa o quê? Dando saúde, dando paz, dando harmonia, dando felicidade, e isso não tem preço. Isso não há dinheiro que compre, né? Isso não há nada que pague. Você viver em paz, você viver em harmonia, você viver em alegria, você viver cheio de paz, né? Não há dinheiro que compre isso.
E é isso que Deus nos retribui. E é isso que Deus nos dá em troca. Amém? Vamos lá, ainda sobre a interpretação da parábola, os grandes ensinamentos. Vamos para os grandes ensinamentos. Essa parábola ela tem lições práticas e lições espirituais. Ela nos tem dois ensinamentos. Tem o ensinamento social, que é o costume social, né? Não só naquela época, mas nos dias de hoje ainda tem isso. Você pode prestar atenção. Na sua casa, na hora das refeições, cada um tem o seu cantinho. Né? Cada um tem o seu lugar de sentar para comer. Não é isso? E se chega um visitante na hora do almoço, na hora do jantar, na hora de uma merenda, e essa pessoa vai participar dessa refeição também. E aí essa pessoa pega e senta justamente naquele cantinho que você gosta, ou que alguém da sua casa gosta. Né? Aí a pessoa já fica meio deslocada. E agora, onde que eu vou sentar? Então, a regra social que essa parábola ensina é quando você for na casa de alguém, não se sinta já geralmente quem convida fala assim, fique à vontade. Aí a pessoa fica à vontade mesmo. Né? Mas quando a pessoa fala fique à vontade, mas tenha prudência. Se você vai sentar, onde eu posso sentar? Se você vai comer, espera que mandam você servir também, né? Deixe que os outros sirvam primeiro. A não ser que falem para você, pode servir. Aí, sirva. Mas tudo tem que ter ordem, tudo tem que ter prudência, né? Tudo tem que ter um certo zelo. Então, a vivência prática dessa parábola é isso. E a vivência espiritual é a postura do cristão. Nós, como discípulos de Cristo, nós temos que ter uma postura cristã ao estar em algum lugar. E não importa onde nós estejamos, nós temos que ser um cristão. No exemplo, no comportamento e no fazer. Vamos citar um exemplo. Você está na casa de alguém. E aí essa pessoa começa, vamos supor que ela tem que tirar água do poço com o balde, né? Desce a corda no balde e tem que puxar. Você está lá na casa da pessoa e você vai ficar só olhando aquela cena, né? E comentando. Não, se você é um cristão, você está na casa da pessoa, você foi fazer uma visita, não tem nada a ver. Essa pessoa começa a fazer algum serviço, ofereça ajuda. Né? Posso te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? E se a pessoa falar, não, que isso, imagine, tudo bem, aí você não faça, mas ofereça ajuda. E se a pessoa pedir, me ajuda aqui, faça, ajude. O cristão ele tem que servir, o cristão ele tem que ser prestativo, o cristão ele tem que estar sempre pronto a fazer algo por alguém, tanto no sentido físico, social, quanto no sentido espiritual. E a parábola ela nos ensina sobre isso também. Né? Entre os grandes ensinamentos está aqui, aqui na lição diz assim, Jesus instrui que a prudência a qualquer convidado em ocupar sempre lugar de menor destaque à mesa e que esse comportamento deve ser sincero, pois cabe ao anfitrião, quer dizer, a pessoa que convida, a prerrogativa de julgar quem deve ser reconhecido. Portanto, o cristão tem que saber se comportar dentro da igreja e dentro da casa de um parente ou de um amigo quando ele é convidado. E principalmente dentro da igreja. Às vezes a igreja está cheia, né? Todas as cadeiras ocupadas, os bancos ocupados. Aí chega um convidado. Qual é o comportamento do cristão? Aquele que é um membro antigo, levante do seu lugar e dê lugar para um novato, né? Para que o novato se sinta acolhido e se sinta bem. Aquele que é mais novo, levante do seu lugar e dê o lugar ao mais velho. Aquela mesma regra do ônibus, né? Quando a gente está andando de ônibus é assim. Tem as cadeiras prioritárias, você pode sentar na cadeira prioritária? Pode. Mas quando chega alguém prioritário, uma grávida, um idoso, uma pessoa com alguma deficiência física que precisa sentar,
O correto é dar o lugar, não só das cadeiras prioritárias, né? Porque às vezes as cadeiras prioritárias estão ocupadas. Ali no banco, numa sala de espera, num posto de saúde, tudo tem cadeira prioritária. Pode sentar? Pode, mas se chegar alguém prioritário, alguém que precisa mais, o cristão tem que ter a prudência de ceder o lugar, e não só ceder o lugar, e oferecer ajuda, e ser prestativo, e estar ali para ajudar, para contribuir. Isso na vida espiritual e na vida social. Quantas vezes tem uma pessoa com dificuldade de mobilidade, né? Uma pessoa idosa, uma pessoa que tem algum problema, uma pessoa que está com alguma fratura, uma pessoa que tem alguma deficiência, precisa cruzar a rua, o cristão passa, fica olhando, mas não ajuda. Vai lá, ajuda, pega na mão, ajuda a atravessar. Ah, vou perder 5 minutos. Que perder o quê? Você vai ganhar. Você vai ganhar com isso, né? Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar por isso em secreto. Em secreto. Faça por amor, sinta amor pelas pessoas, sinta vontade de ajudar as pessoas, sinta desejo de ajudar as pessoas. Ah, eu não sinto isso não. Então ore, né? Ore pedindo a Deus para colocar isso no teu coração. Ore para Deus colocar essa virtude no teu coração, de servir, de ter prudência, de ajudar, de auxiliar, de estender as mãos para aqueles que precisam. Você vai ver quanto isso vai ser bom para a sua vida. Vamos lá. Sobre as lições também dessa parábola, a primeira grande lição da parábola se diz a humildade, né? Nós temos que ser humildes. Nós temos que fazer tudo por fazer e não para se aparecer. Tudo que nós fazemos no reino de Deus e tudo que o cristão faz na vida social não é para se aparecer, é para ser útil, é para ser útil. Eu vou fazer porque eu quero ser útil, eu quero ajudar, né? Eu quero fazer por amor, né? É isso que o cristão deve ter como consciência. Então, a primeira grande lição é fazer por humildade. A segunda grande lição da parábola é que nós devemos ter ações práticas sem esperar recompensa. Essa é a segunda grande lição. Tudo que nós fizermos não é para ser recompensado. Ah, eu vou fazer tal coisa na igreja para receber um elogio lá na frente de todo mundo. Não, não é essa a função. Ah, eu vou fazer alguma coisa na igreja para todo mundo ver que eu estou lá, né, fazendo. Não, não é assim. Ah, a partir de agora eu vou na sociedade, na família, eu vou ser prestativo para todo mundo ver que eu sou bonzinho. Não, não é isso. Você tem que fazer por amor. Você tem que sentir vontade de fazer aquilo. E se você não sente essa vontade, ore pedindo a Deus, clame ao Senhor pedindo a Deus, que Ele vai colocar essa vontade no seu coração, né? Então não faça nada para se aparecer e faça para que você tenha paz com o nosso Senhor e para que o próprio Senhor venha te recompensar. A lógica do reino de Deus é diferente da lógica humana. Vamos ver o que diz aqui na lição, né? Aqui na lição até cita Mateus capítulo 20, versículos 25 ao 28, né, que diz assim: devemos ajudar os que não têm condições, pois esses geralmente são esquecidos. Vocês já prestaram atenção que a pessoa que tem sempre ganha mais? A pessoa que possui sempre recebe mais? E a pessoa que menos tem é a que menos ganha, a que menos tem é a que menos recebe? Já prestou atenção que na vida é assim? Justamente porque a pessoa que mais tem, ela se destaca mais. A pessoa que mais tem, ela aparece mais. E com isso, acaba sendo destaque naturalmente, e com isso vai ganhando cada vez mais ali. Mas essa não é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus é diferente, né? No reino de Deus, nós precisamos olhar por aquelas pessoas que são esquecidas, né? Se você vai doar uma roupa, calçado, procure aquelas pessoas que você vê que
né? Vai precisar. Se você tem um eletrodoméstico que você não quer mais, procure doar para alguém que você vê que não tem aquele aparelho, aquele instrumento. Procure alguém que realmente vai precisar, alguém que realmente vai fazer um bom uso, alguém que esteja de fato precisando, né? Essa é a lógica do reino de Deus. É você não se apressar em entregar ao primeiro, mas observar quem mais precisa, né? Quem mais necessita. Então, isso vale para a vida social, para a vida familiar, vale para a vivência cristã no templo, né, na convivência da comunidade cristã, isso vale em tudo, né? Então, seja observador e prestativo nisso, em tudo que você fizer, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será louvado e glorificado. Aqui na parábola, o Senhor ensina que quando formos realizar alguma coisa, devemos convidar os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Está aí no versículo 13 da leitura que nós fizemos, né, que está em Lucas capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 14, que foi a leitura principal. Lucas 14, versículos 7 a 14, onde está essa parábola que nós estamos meditando. E quando Jesus fala ali, procura os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, ele fala literalmente, mas ele fala também simbolicamente, né? Quando você vai ajudar alguém espiritualmente, vamos lá, vamos citar um exemplo, né? Você deve orar para quem está bem, na fé, para que essa pessoa não caia. Você tem que ajudar em oração aquele que está bem, para que ele não venha declinar. Mas você deve orar também para aquele que mais precisa. Quando Jesus fala aqui dos cegos, dos mancos, dos pobres, ele está falando no sentido legítimo, real, mas ele está falando também no sentido espiritual. Quem seria o manco, o cego, na vida espiritual? Aquele que está andando por caminhos tortos, aquele que está tendo dificuldade para voltar para a fé, aquele que está tendo dificuldade para entender a fé cristã, de viver a fé cristã, de colocar em prática os ensinamentos. Então, essas pessoas são as que você precisa ajudar mais. Porque, às vezes, muitas igrejas têm isso, eu procuro evitar essas coisas em todas as igrejas que eu conduzo, né, que eu já conduzi, lutei para evitar as tal panelinhas. Né? O que é panelinha? Grupinhos de pessoas. Forma um grupinho aqui, um grupinho ali, e as coisas só acontecem entre eles. Né? Só eles são convidados para ir na casa do outro, no aniversário do outro, só eles são convidados para estar numa atividade, só eles sentam juntos ali e tal. E não se misturam, né? Não se misturam. E o importante na igreja é a comunhão. O importante na igreja é você ter o mesmo relacionamento com todos, você ter mesma amizade com todos. Em toda a igreja que eu conduzi, eu procurei trabalhar isso nos membros, de maneira que todos se tornem amigos, que todos se sintam como irmãos, como deve ser no reino de Deus. Por isso que eu vejo assim que é importante igrejas de no máximo 100, 150 membros, porque aí vai conseguir viver como uma família, vai conseguir viver como amigos, porque passou disso as pessoas nem se conhecem. As pessoas nem sabem o nome um do outro, nem sabem quem é, não tem uma intimidade. E a vivência cristã, ela é uma vivência comunitária. As pessoas têm que se conhecer, as pessoas precisam saber que uma passa por dificuldade espiritual, que a outra passa por dificuldade familiar, que a outra passa por necessidades materiais. Por quê? Para que um ajude o outro, para que um venha socorrer ao outro, para que um venha amparar o outro. Isso é a vivência cristã numa igreja, numa comunidade. Por isso que é importante praticar isso. Né? E a igreja ela tem que ser como uma família, onde todos se sintam integrados, como todos se sintam participantes, como todos se sintam à vontade. Né? É muito chato aquelas igrejas que a pessoa está lá já um ano e pouco e não se sente parte.
ele fica assim meio deslocado, ele não tem intimidade com as pessoas, ele não tem amizade com as pessoas, ele não conhece as pessoas, e fica lá um grupinho daqui, um grupinho dali, uma rodinha aqui, uma rodinha ali, a pessoa perdida sem saber, né, quem é ele naquele meio. E a igreja, ela deve ser acolhedora, ela deve ser uma convivência familiar e uma convivência entre amigos, né? Então, quando alguém passa por uma necessidade, alguma dificuldade, alguma peleja, é um dever dos irmãos ajudar, é um dever da igreja ajudar, é um dever de um orar pelo outro. Olha, o meu limite, o que eu posso fazer é orar, então ore. Ah, eu posso ajudar de alguma forma, ajude. Eu posso contribuir de alguma forma, contribua, né? Eu posso fazer alguma coisa, então faça, né? Isso é o viver cristão, e era isso que Jesus queria que as pessoas compreendessem com essa parábola. Era isso que ele queria que as pessoas entendessem quando ele falou essa parábola dos lugares, né? Dos lugares à mesa, o convidado para uma refeição. Então coloque em prática para você ver o quanto isso vai ser bom. A recompensa da humildade e do altruísmo. Só relembrando aqui, né? O que é humildade? Humildade é você não querer ser maior do que o outro. É você crescer naturalmente. É o próprio Deus te escolher e te levantar. Ah, mas eu tenho vontade de fazer tal coisa e eu estou orando por isso. Que bom, que bom. Continue orando por isso, para que Deus desenvolva isso como um talento no seu coração. Para que Deus te dê habilidades como dons, né? Para que você faça bem, para que você pratique bem essas coisas, para que venha fazer tudo com grande mérito, né? Não para você, mas para o reino de Deus. E o altruísmo é um amor sem recompensa. É você amar o próximo sem recompensa. É você ajudar alguém sem recompensa. É você fazer alguma coisa para alguém sem recompensa. Você não esperar recompensa de nada, mas você deixar que o próprio Deus te recompense. Você deixar que o próprio Deus te recompense. Mas também ter um comportamento que não seja um comportamento egoísta, né? Que tem muitas pessoas orgulhosas e egoístas que na hora que precisa, muitos vão lá, ajudam, socorrem, e depois essa pessoa nem grata é. Sequer ora em agradecimento a Deus por aquelas pessoas que ajudaram, por aquelas pessoas que socorreram. O mínimo que a pessoa deve fazer é pedir a Deus que abençoe aqueles que estão abençoando, que recompense aqueles que estão ajudando naquele momento difícil. Porque quando nós somos gratos com as pessoas, quando nós somos gratos com as pessoas, significa que nós também seremos gratos a Deus. Por quê? É como diz a palavra, né? Se nós não conseguimos amar quem nós estamos vendo e convivendo, será que nós vamos conseguir amar a Deus que nós não estamos vendo, que nós não conseguimos enxergar? Se nós não respeitamos aquelas pessoas que nós enxergamos, que nós estamos vendo, que convivem ali conosco, que a gente vê elas, se nós não respeitamos essas pessoas, será que nós vamos respeitar a Deus que nós não estamos vendo aos nossos olhos? Nós vemos, sentimos e percebemos pela fé, mas não pelos olhos. Será que... então é isso que o cristão deve observar, é isso que o cristão deve ver, é isso que o cristão deve medir em sua vida. Portanto, as recompensas por aquilo que nós fazemos no reino de Deus, que é a vivência cristã, quando fala reino de Deus, é o que nós fazemos no templo, dentro da comunidade cristã, e aquilo que nós fazemos também na nossa vida social. É a humildade. Primeiro, você tem que fazer sem esperar recompensa por isso. Como a Bíblia diz, nós devemos ajudar com a mão direita sem que a esquerda veja. Nós não precisamos propagar aquilo que nós fizemos. Deixa que o próprio Deus se encarrega de nos dar a recompensa, de valorizar aquilo que nós fizemos.
Depois você dá uma lida em Marcos capítulo 10, versículo 45, vá anotando aí. Marcos capítulo 10, 45. Provérbios capítulo 18, versículo 12. Provérbios capítulo 18, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10. Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10. E Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 11. Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 11. Você vai ver sobre humildade e altruísmo. Ou seja, amor ao próximo, fazer sem querer recompensa, fazer por amor, estar desprendido a ajudar, estar desprendido a fazer, ter boa vontade de fazer. Tudo isso é ensinado na palavra de Deus, tudo isso é ensinado na vida, na Bíblia. Cristo fala sobre o privilégio que possuímos de servir e não sermos servidos. Então, para Cristo, o servir é mais importante do que o ser servido. Né? Para Cristo é mais importante fazer do que receber. Portanto, aquilo que você faz na igreja, saiba que está sendo anotado ali no livro das obras. Né? Saiba que está sendo escrito ali no livro das obras. Né? Coloque isso no livro, no seu coração, né? Tudo que você está fazendo. Se você é um músico na igreja, se você toca, se você canta, isso está entrando no livro das obras. Deus tem te recompensado aqui, nesse momento, no reino de Deus. Às vezes você nem percebe, mas Deus tem te abençoado por isso. E no reino dos céus da eternidade você também terá recompensa por isso. Você tem duas recompensas. Tem agora no reino de Deus, que é a vivência cristã aqui na terra, e tem no reino dos céus, que é o destino do nosso espírito, o destino da nossa alma. Então vale a pena porque tem as recompensas. E aquilo que você está fazendo, além de estar sendo anotado no livro das obras, você está promovendo um bem-estar para as pessoas e você está ajudando no crescimento do reino. Você está ajudando o reino de Deus a crescer, o reino de Deus a prosperar, o reino de Deus a evoluir aqui na terra. Mas fulano tem uma posição melhor, ele faz muito mais do que eu, não importa. Não importa, é como Cristo falou nessa parábola. A forma que Deus observa, a forma que Deus julga e a forma que Deus recompensa é totalmente diferente da nossa forma humana de ver, retribuir e recompensar. É totalmente diferente. Então é melhor ser visto, reconhecido e recompensado por Deus. Tenha isso como objetivo. Amor, a palavra-chave do altruísmo. Né? Romanos capítulo 12, versículo 9, fala que o amor ele deve ser sem fingimento. O amor tem que ser natural. Não pode ser como aquela pessoa, você me ama, amo. Tá aí um amor de palavras, né? Um amor de palavras, mas pela vivência, pela prática, pelo interesse, né? Pelo que faz, né? Pela boa vontade, pela disposição. Né? Isso é o amor verdadeiro. Depois se dá uma lida em Romanos capítulo 12, versículo 9. Né? Em 1 João, né? Primeira epístola escrita por João, capítulo 3, versículo 18, nos ensina que a palavra amar, ela não pode ser apenas dos lábios, mas ela tem que ser de uma prática. Ela tem que ser de uma vivência prática. Então você precisa compreender que essa vivência prática, né, ela tem que ser, o amor tem que ser natural, né, tem que ser algo prático, tem que ser algo vivencial. Né.
Tiago, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Tiago, capítulo 2, 15 ao 17. E 1 João, capítulo 3, versículo 17. 1 João, capítulo 3, versículo 17, nos fala que o amor só pode ser revelado pela prática. Então o amor não é por palavras, né? Porque tem gente que fala, eu te amo, você vê que é fingimento, né? Quantas pessoas vê assim, te elogiando, falando bem de você ali na sua frente, você vê que é puro fingimento, dá para perceber que é puro fingimento. Mas tem pessoas que falam e você percebe que é por amor. Quando a pessoa fala e é por amor, você percebe. Percebe pelas atitudes, você percebe pelo tom da voz, você percebe pelo jeito grato que a pessoa está falando, né? Pelo jeito grato que a pessoa está dizendo. Você consegue compreender que é real, que é verdadeiro, né? Então, o amor ao próximo e o amor ao reino de Deus tem que ser altruísta, sem interesse, tem que ser um amor verdadeiro, um amor que não sai só de palavras, mas que sai também de atitudes. E a recompensa, né? Que recompensa nós teremos por ajudar no reino de Deus? Anote aí no seu caderninho, Mateus capítulo 10, versículos 40 ao 42, Mateus capítulo 10, versículos 40 ao 42, nos fala que quando nós ajudamos aqueles que estão necessitados, certamente nós teremos grande recompensa. Grande recompensa. Mas não pense como os seguidores da teologia da prosperidade, que diz que quanto mais você dá, quanto mais você ajuda, mais você recebe. Mas veja como Jesus ensinou, que é diferente. Que o reino de Deus não é só comida, não é só bebida, mas é paz, é justiça e alegria. Então, o reino de Deus é paz, justiça e alegria. E você vai ter uma vida de paz, você vai ter uma vida de saúde, você vai ter uma vida feliz no teu lar, na tua família, na tua casa, vai tudo caminhar bem, vai ter tropeços, vai ter dificuldade, mas você vai superar tudo, você vai ver vitória em tudo, você vai ver tudo se concretizar, tudo se consumar, tudo ter uma razão, tudo ter um jeito de ser e de viver. Amém? Seja e viva esse amor altruísta, e eu tenho certeza que a graça de Deus estará sobre você. Ninguém que ajude e estenda a mão ao necessitado ficará sem retribuição da parte de Deus. Todos aqueles que estendem a mão para alguém vai ter uma retribuição de Deus. Qual a garantia disso? Mateus capítulo 25, versículos 34 ao 40. Mateus, capítulo 25, Mateus capítulo 25, versículos 34 ao 40. Nos fala que Deus se agrada em retribuir, Deus se agrada em ajudar, Deus se agrada em abençoar quem tem abençoado os outros. Concluindo, muitos estão ansiosos para ocupar uma posição de destaque na igreja, muitos estão ansiosos para uma posição de destaque na sociedade, muitos estão ansiosos por uma posição de destaque no emprego, mas seja humilde. Faça e você vai ser reconhecido. Faça e o próprio Deus te colocará na posição. Faça por amor, por honestidade, por fidelidade. Seja honesto em tudo que você faz, coloque amor em tudo que você faz, né? Eu tenho certeza que tudo vai bem. Vamos citar um exemplo aqui, né? A pessoa que sabe fazer comida, né? Se essa pessoa não tiver com vontade de fazer, se essa pessoa não sentir alegria em fazer, a comida não vai ficar boa. Pode ser um excelente cozinheiro ou cozinheira, pode ter grandes habilidades, mas se essa pessoa não estiver alegre, feliz fazendo, aquela comida não vai ficar boa,
né? Ele vai errar o sal, ele vai errar outro tempero, ele vai errar o tempo de cozimento, ele vai, se ele não está fazendo de boa vontade, ele não vai se concentrar o suficiente e não vai ter o resultado que se espera. Portanto, tudo que fizermos deve ser com amor. Seja um trabalho na vida social, seja um trabalho em casa, seja na casa de um amigo, de um parente, seja na igreja, aonde quer que você esteja fazendo alguma coisa, faça por amor. Se dedique por amor, né? Esteja por amor. Ajudando alguém, ajude por amor. Não esperando mérito, não esperando nada. Mas saiba que Deus não deixa passar em vão. Que Deus não deixa passar em branco, que Deus vai recompensar, que Deus vai dar a justa medida, que Deus vai te dar saúde, vai te dar paz, vai te dar alegria, vai te dar felicidade, vai realizar teus sonhos, vai realizar teus projetos pelo que você é, pelo que você tem se disponibilizado em fazer. Amém? Que Deus seja louvado e glorificado, que essa parábola possa te fortalecer na fé cristã, no amor ao próximo, no respeito ao próximo, e que você seja um humilde e um altruísta, ou seja, que você não faça para querer aparecer, mas que faça por amor. Amém? Faça isso no reino de Deus, faça isso na sua casa, faça isso na casa dos seus amigos, familiares, quando você for convidado, faça isso no seu local de trabalho, que você vai ver uma mudança muito grande para o seu bem, né? Que vai ser muito bom para você. Amém? Louvado seja Deus. Lembrando que, desculpa, lembrando que nós estamos com um novo decreto de isolamento social, não é distanciamento, agora também é isolamento social, devido às festas de final de ano, né, Natal e Ano Novo. O nível de contaminação cresceu muito no Brasil inteiro e em Rondônia. Os hospitais já estão no limite. Essa semana tivemos no interior do estado hospitais fechando a porta, trancando a porta, que não cabia mais ninguém. Não tinha como atender ninguém. Aqui em Porto Velho, pessoas conhecidas que pegaram o Covid, que precisaram ser internadas, tiveram dificuldades para internar. Tem um colega de trabalho que ficou uma semana esperando vaga para se internar. Ele e a esposa, né, estão internados, não estão ainda bem, né? Clamamos a Deus por essas pessoas que estão aí internadas, e por isso o governo do estado fez esse decreto com mais rigor, né? Agora o comércio vai funcionar só no delivery, com controle de quantidade de pessoas para entrar, distâncias, e as igrejas estarão fechadas enquanto durar o decreto, né? Não é só a nossa, tá? São todas as igrejas estarão fechadas, e ninguém pode sair na rua depois das 8 da noite até às 6 da manhã. Ninguém. Sob pena de ser preso. Toque de recolher pode prender, né? E por isso o decreto já tem até o modelo de documento que quem trabalha à noite e precisa se deslocar para o trabalho, o gerente, o chefe, o patrão tem que fazer aquele documento lá, autorizando essa pessoa, certificando que essa pessoa trabalha naquele horário e precisa se deslocar, né? Precisa sair de casa depois das 8, nesse intervalo de 8 da noite até as 6 da manhã. Então é bem rigoroso, mas temos que compreender a situação do Estado. Temos que compreender que os hospitais públicos estão cheios e os hospitais particulares estão cheios, e a única forma de evitar novas contaminações é o isolamento social. Distanciamento é aquele que todo mundo faz de tudo, mas mantém a distância, usa máscara, usa o álcool e outros produtos de higiene, né? Aquilo ali é distanciamento social. O isolamento social é todo mundo recolher. É quando está numa situação fora de controle. Aí todos têm que se recolher. Então, instrua também as pessoas, né? Tenha todos os cuidados. Nós temos fé, temos. Deus nos abençoa com curas, abençoa. Deus faz milagre em nossas vidas, faz. Mas o obedecer é melhor do que sacrificar.
como disse o profeta Samuel, né? A obediência é melhor do que o sacrifício. Então, que sejamos também obedientes nesse período. Tem muitas pessoas que falam, eu sou assintomático, eu não pego. O assintomático ele não pega, mas ele transmite para alguém. O assintomático ele não tem os sintomas da doença, mas ele acaba contaminando alguém. Então, mesmo os assintomáticos têm que ter prudência, responsabilidade e respeito aos demais, né? E que Deus continue nos guardando, nos protegendo, que Deus continue blindando-nos de todo mal e que nós continuamos também guardados pelo Senhor em nossa saúde, em nossa integridade, em nossa fé. Nesse período, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de meditar, mesmo em casa, mas esteja unidos em oração, em clamor, para que venha logo essa vacina. Ore para que as autoridades do nosso país parem de brigar, né? Pare com essa guerra política, porque países muito menores, como a Bolívia, que é nossa vizinha, que é um país pequeno e pobre, já começou a vacinar, já comprou a semana passada a segunda dose, né? Já comprou a segunda dose para vacinar a população. Né? Ainda está aplicando a primeira, mas já teve o cuidado de comprar a segunda. E no Brasil ainda está essa confusão política, né? E o povo morrendo por causa dessa confusão política. Ore também para que as autoridades sejam prudentes, sejam respeitáveis, que elas tomem decisões corretas, que elas possam, todas as autoridades do nosso país possam entrar em harmonia, esquecer os interesses pessoais e pensar na coletividade, pensar no povo que está padecendo, no povo que está sofrendo, porque não é só a pessoa que morre, tá, irmãos? Não é só a pessoa que morre, porque a pessoa que morre, sendo um nosso irmão na fé, um cristão, ele vai para o descanso do Senhor, mas a família fica desamparada, morre o pai, morre a mãe, morre um avô, um tio, um irmão, né? Morre alguém que é importante para essa pessoa e vai fazer falta, né? Vai ficar uma lacuna naquela família. Algumas famílias vão ter até dificuldade, porque às vezes morre aquele que sustentava a casa, aquele que alimentava a casa. Então é nessas coisas que nós temos que observar, é isso que nós temos que ver, é esse cuidado que nós temos que ter, o respeito coletivo de um ao outro, o cuidado que nós temos de ter, não só para não se contaminar, mas também para não contaminar outras pessoas. E fazendo assim, seremos recompensados por Deus como tem sido até aqui, né? Que Deus nos guarde, proteja e nos livre de todo mal. Amém? Oramos para encerrar. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus, te adoramos e glorificamos e queremos, meu Deus, que o Teu nome venha a ser louvado e glorificado. Ajude-nos, ó Deus, a compreender a Sua vontade e a Sua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a permanecer em prudência. Ajude-nos, ó Deus, a fazer na Sua obra, na Sua igreja, por amor. Ajude-nos a ajudar também o próximo, na família, entre amigos e até mesmo na rua, o desconhecido, que nós venhamos contribuir, ajudar de alguma maneira, sem interesse, né, mas por amor. Que nós possamos, meu Deus, assim te louvar e te glorificar pelas nossas atitudes e pelas nossas ações. Que aquilo que fizermos que não seja para o reconhecimento público e social, mas que seja para o reconhecimento teu, Deus. Que tu possa ver, que tu possa se agradar daquilo que estamos fazendo na igreja, daquilo que estamos fazendo em casa, daquilo que estamos fazendo no trabalho, daquilo que estamos fazendo na vida social. Que nós possamos ser exemplo, que nós possamos ser o sal da terra, a luz do mundo, para a glória do seu nome. Blinda-nos, proteja-nos dessa peste, dessa infecção, desse vírus que tem assolado o mundo, que tem causado grandes desesperos no mundo. Mais de 2 milhões de pessoas morreram no mundo em virtude desse vírus. É uma grande tragédia, talvez a maior tragédia da humanidade. Nós estamos passando pela maior tragédia da humanidade em termos de números de mortos e clamamos, Deus, que tu nos guarde, que tu nos proteja, que sejamos úteis no teu reino, que possamos viver para ser úteis, que possamos viver
para fazer algo por nós mesmos, pelo nosso próximo e pelo seu reino. Ajude-nos, ó Deus, a atravessar esse momento delicado e difícil. Ajude a todos, Pai, a permanecer com alimento em casa, com a boa saúde, com bem-estar, com paz no coração. Que Tu seja louvado e glorificado por tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um bom domingo a todos e não deixe de ler e meditar na palavra e de falar com Deus em orações todos os dias de sua vida. Amém.